Nessa aula sobre domínio de uma função, você vai aprender a encontrar os valores de x que tornam possível uma função. Para isso é importante estar atento às restrições. Por exemplo, não pode haver raiz de índice par de número negativo no conjunto R. E também não pode haver divisão por zero. Por exemplo, se você tem uma função assim, y igual a x menos 10, ou seja, você pode colocar qualquer valor aqui, não é? Aí, neste caso aqui, o domínio vai ser todo o conjunto R. Mas se esse x menos 10 estiver no denominador, né? Por exemplo, você tem aqui 3 e aqui x menos 10, aí esse aqui, o denominador, não pode ser zero, não pode haver divisão por zero. Portanto, esse x menos 10, ele tem de ser diferente de zero. Ou seja, o x tem de ser diferente de 10. E aí, então, o conjunto domínio vai ser o x pertence a R, tal que x seja diferente aqui de 10. Né? Mas se for uma raiz quadrada, né? Por exemplo, aí vamos supor que aqui seja uma raiz quadrada. Aí, então, neste caso aqui, esse x menos 10, né? Ele não pode ser apenas diferente de zero. Né? Também não pode incluir números negativos. Então, ele vai ter que ser maior do que zero. Entendeu? Não pode ser maior ou igual, porque o zero não pode estar incluído aqui no denominador. Então, esse x vai ter que ser maior que 10. Aí, então, o domínio vai ser x pertence a R, tal que x seja maior do que 10. Muito bem. Então, são esses detalhes importantes que devemos atentar. Vamos agora, então, a um exercício mais complicado. De uma prova da Escola Preparatória para Cadetes do Exército. Uma prova feita lá em 2015, onde diz o seguinte, ó, assinale a alternativa que representa o conjunto de todos os números reais para os quais está definida a função. E aqui está a função, então, né? F de x igual a raiz quadrada de x2 menos 6x mais 5 sobre a raiz cúbica de x2 menos 4. Bem, conforme já dito, no numerador, né, pode haver zero, mas o numerador aqui é uma raiz quadrada. Então, o que não pode haver aqui é número negativo. Então, vai ter que ser maior ou igual a zero. Menor já não pode. Então, nós vamos pegar este radicando aqui, que é o x2 menos 6x mais 5, né? x2 menos 6x mais 5, ele tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, só números positivos e pode incluir o zero. Né? E aí, então, nós vamos achar as raízes dessa aí na equação. Bem, você sabe que aqui é o b, né? As raízes, a soma das raízes vai dar aqui o menos b. Então, quais os dois números que somados dá 6 e que multiplicado aqui, que o produto, né, dá 5? É 1 e 5. Então, achamos as raízes 1 e 5. Bem, vamos traçar aqui, então, a reta e representar graficamente aqui o 1, pode ser o 1 e pode ser o 5. Então, essas são as raízes 1 e 5. Né? E vimos que o A é positivo, então a parábola está para cima. Então, os números positivos estão do lado de cá, aqui assim. Ou seja, então, na realidade, o x aqui ele vai ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a 5. Né? Então, é isso que vai acontecer. Né? E no denominador, nós temos ali uma raiz cúbica. Né? Então, sendo uma raiz cúbica, então pode haver número negativo. Então, esse x2 menos 4, né, ele pode ser positivo ou negativo. Mas como ele é denominador, não pode ser zero. Ou seja, o x2 menos 4 tem que ser diferente de zero. Ou seja, esse x2 tem que ser diferente de 4. Então, aqui vai dar, no caso, ó, mais ou menos a raiz, né? Então, vai ser diferente
de mais ou menos 2. Bem, vamos representar também graficamente aqui esta equação, né, esta função aqui, ou seja, o conjunto R, exceto o 2 positivo e o 2 negativo, ou seja, ele não quer que entre nem o menos 2, né, e nem o 2, que deve ser mais ou menos aqui. Mas pode entrar todos os outros. Então, na realidade, aqui em cima pode haver toda essa parte aqui, né, toda essa parte aqui, e aqui embaixo pode haver esta aqui toda, e mais isso aqui tudo. Todo o conjunto R. Então vamos fazer agora uma interseção dos dois. Ou seja, vamos representar aqui a interseção dessas duas retas aqui. Então, puxando aqui na direção do 1, o 1 está incluído, e daqui para cá nós temos o quê? Só não tem aqui o 2. Então este 2 continua aqui, ó, em aberto. Daqui para cá só tem, lá em cima está faltando, aqui só tem aqui. Então nós só temos em comum acordo só do 5 para frente, né? Então somente do 5 para lá. Vamos apresentar aqui do 5 para cá. E aqui nós temos esse pedacinho, né, entre o 2 e o 1, né? E temos esse outro pedacinho daqui para cá, infinitamente daqui para cá, né? Ou seja, nós encontramos aqui a resposta do domínio da função, que vai ser igual ao quê? O conjunto, né, e dos números pertencente a R, ó, x pertence a R, tal que esse x tem que ser o quê? Ele vai ser maior ou igual a 5, né? Ou seja, maior ou igual a 5, menor ou igual a 1 e diferente de menos 2. E x diferente, ou seja, não pode incluir o menos 2, de menos 2. Isso aí. Então, assim nós achamos a resposta. Só que nessa questão lá de assinar a alternativa, lá não constava desta maneira, né? Existia uma outra maneira de nós dizermos a mesma coisa. Qual é a outra maneira? Então, o domínio pode ser escrito também desta maneira. Aqui nós temos que ir infinitamente para cá. Ou seja, começando aqui, nós temos aberto aqui ao infinito negativo, né, até o menos 2, e o menos 2 não inclui, por isso, então, jogamos esse símbolo aqui de costa para ele. Ele está em oposição, ele não participa, ele não inclui, né? E união, e aí exatamente isso aqui, daqui para lá, ó, o menos 2 não inclui, por isso ele está aqui, ó, de costas para ele, né? Até, você pode usar vírgula ou ponto e vírgula, até o 1. Agora, o 1 ele é incluído, então abraça o 1 porque ele inclui, né? E aí continua também união com outro ali que é incluindo o 5 até mais infinito em aberto. Assim está a resposta para essa questão. Ok? Espero que você tenha gostado e tenha entendido. Qualquer dúvida, escreva no comentário. Se ainda não está inscrito, inscreva-se. Ok? E até a próxima aula. Tchau!